boa tarde, boa noite. Eu sou Roger Voltman, mais novo podcast Jautier. O conteúdo de hoje, a situação dos refugiados no Brasil. Dica de filme. E muito mais. Vamos lá. Como a gente pode observar, pessoal, nos últimos tempos, o aumento de número de refugiados no Brasil é considerável. Alguns especialistas dizem que os refugiados estão indo mais para os países em desenvolvimento do que propriamente países como no continente europeu ou América do Norte. E essa situação se dá até pelas políticas em relação aos migrantes. Vejamos no Brasil alguns exemplos no nosso ordenamento jurídico para entender isso daí. Começaremos então até pelo próprio entendimento em relação à nossa Constituição a respeito dos direitos e deveres, das garantias fundamentais. Nosso artigo 5º da nossa Constituição diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. O que a gente pode observar, pessoal? Em nosso ordenamento jurídico, em nossa Carta Magna, fica bem explícito, tanto para o brasileiro nato ou naturalizado, como também ao estrangeiro residente no país, é direito fundamental algumas garantias, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Então, o residente que chega aqui, o refugiado, ele também já tem direitos perante ao nosso ordenamento jurídico. Interessante. Duas outras leis também são de grande importância para colocar o Brasil em um dos países com uma legislação mais avançada do mundo em relação a refugiados. A primeira lei que eu cito para vocês é a Lei de Refúgio Brasileira, Lei 9.474, de 22 de julho de 1997. Essa lei nos traz questões avançadas em como o Brasil irá tratar os seus refugiados. Então, assim, vamos ao conceito. No seu artigo 1º já traz o conceito de refugiado. O que é o refugiado segundo esta lei? Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira colher-se à proteção de tal país. Ou seja, não tendo nacionalidade e estado fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas, como eu acabei de falar. E por fim, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, esta pessoa ela acaba sendo obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. O que a gente pode observar nesses fragmentos que eu acabei de falar o refugiado ele acaba sendo o quê? Aquela pessoa que é forçada a sair do seu país de origem e busca em outro país a paz, a tranquilidade, seja ressalvados seus direitos e garantias fundamentais. A segunda lei é a Lei de Migração Brasileira. Essa mais recente é a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Esta lei impulsionou ainda mais o Brasil em relação à situação dos refugiados. Eu destacaria nessa lei
dois artigos. O artigo 3º, que fala sobre a política migratória brasileira e seus princípios e diretrizes. Ali você vai ver um rol interessantíssimo com relação a todos os princípios, como por exemplo proteção, garantias fundamentais que já tínhamos lá na Lei de Refúgio Brasileira. E também o artigo 4º. Esses são os dois artigos excepcionais para a compreensão de como o Brasil trata um refugiado. Nos últimos tempos, o Brasil tem recebido muitos refugiados, como por exemplo, haitianos, que se viram obrigados a fugir de toda a calamidade de grandes ditaduras sanguinárias que por anos passaram pelo seu país, venezuelanos nos últimos tempos, senegaleses, bolivianos. Então todas essas pessoas que sentiram-se forçadas a sair do seu país de origem acabam vindo para o Brasil. O importante é destacar que um refugiado, ao chegar ao Brasil, ele deve contatar as autoridades, principalmente a Polícia Federal. A partir dali vai se abrir um processo para que ele veja se ele vai poder refugiar-se ou não no Brasil. O interessante é que quando está no decurso deste processo, o refugiado ele pode até trabalhar, né? Tendo todos os direitos como um brasileiro nato ou naturalizado aqui. Então vejo que o Brasil está bem avançado em relação a essa política migratória. Por outro lado, é claro que evidenciamos algumas situações, como por exemplo ocorreu em São Paulo, onde foram encontrados vários refugiados bolivianos que estavam em situação ilegal em trabalho escravo, principalmente em indústria de roupas. Então vejam também o outro lado da situação destes refugiados no Brasil. Nos últimos tempos temos visto também muitos senegaleses, né, em situação de vulnerabilidade, principalmente vendendo utensílios na rua, num comércio informal. É ainda uma barreira a ser ultrapassada. Dica de filme. A dica de filme hoje é o filme O Terminal, né? O que ele trata? Um cidadão da Europa Oriental que viaja para Nova York justamente quando seu país sofre um golpe de Estado, o que faz com que seu passaporte seja invalidado. Ao chegar no aeroporto, Victor, né, que é o personagem principal, não consegue entrar nos Estados Unidos, sem poder retornar também à sua terra natal, já que as fronteiras foram fechadas. Ele passa dias no aeroporto. Neste filme você vai ver uma situação de como uma pessoa torna-se apátrida. Vale a dica, hein? Bons estudos!